Oi, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui começando os nossos podcasts do ano. A gente está muito feliz de estar aqui, né? E hoje a gente escolheu um tema bem pertinente, bem importante para a saúde mental de todo mundo que trabalha, que é o burnout. Então, a gente aqui vai discutir, né, o que as causas e como que a gente pode tratar isso através da psicanálise, hoje é isso. A gente está muito feliz de receber vocês aqui de novo, né? E vamos começar o ano com tudo aqui, todo mundo junto, estudando, trabalhando e se entendendo, buscando se entender melhor. Olá, meninas. Olá, bom dia. Bom dia, meninas. A gente vai começar por onde? Vamos falar um pouquinho do estresse. Aliás, né, as férias acabaram, todo mundo já voltou na rotina, né? E o que a gente mais escuta, eu acho que é essa questão aí, tô estressado, tô isso, ó, o trânsito, criança na escola, não pode chegar atrasado, isso aqui. Mas o ambiente corporativo também nos proporciona esse estresse aí, né? Parece que a gente mal descansou e a gente já começou o ano desse jeito de novo, né? É um ciclo que se repete, esse estresse constante. Já começa cansado, estressado. Exato. Eu ouvi de algumas pessoas assim, nossa, eu acho que eu tive uns 3 meses no meu janeiro. Nossa, eu acho que eu tive uma semana na minha sexta-feira. Exato. Então tá todo mundo assim, né? Já parece que só comemorou Natal, Ano Novo, faz aquela reflexão rapidinha e já volta com tudo. Mas o estresse é algo natural do nosso organismo, né? Isso é uma resposta do nosso organismo. De repente você tá lá na empresa, você tem um trabalho, uma atividade nova para realizar, às vezes você não sabe muito bem como faz aquilo, fica preocupado, né? Tem alguma pressão, precisa resolver alguma situação e dá um certo estresse, né? Dá um certo nervoso ali, mas esse estresse é algo que o nosso corpo vai liberar um hormônio lá, né? Cortisol, uma adrenalina, mas tudo vai se encaixar. Sim. Né? E acho importante, nesse momento, a gente entender que, assim, a liberação do cortisol é fundamental para o organismo funcionar. Então, o estado de estresse, que seria o estado de alerta, um estado, né, em que você se organiza para realizar algo com mais atenção, ou o estado de luta e fuga, né, aí a gente pode depois, se quiser falar um pouco mais sobre isso, isso libera o cortisol. Esse cortisol, na medida certa, ele ajuda no metabolismo, ele ajuda no sono, ele ajuda no processo de elaboração de ideias, ele ajuda na energia física. Então, o cortisol não é o vilão. Sim. Ele não é uma coisa ruim, não né? é ruim. O estresse não é uma coisa ruim. Né? Eu me lembro quando a gente falou sobre a ansiedade lá no outro podcast, a preocupação também de colocar, existe uma coisa que é normal. Nós temos. Nosso organismo funciona assim. A gente não consegue funcionar linear. Exato. Né? A gente precisa ter, né, Os altos e baixos. É uma resposta natural, né, do organismo. E isso, de certa forma, a gente também citou isso quando a gente falou sobre ansiedade, isso nos movimenta, né? Sim, então, assim, eu tenho uma atividade nova, eu fico assim, um pouco preocupada com aquilo, um pouco estressada com aquilo, mas eu busco caminhos de como resolver aquilo, até que aquela atividade, de repente, entra ali na minha rotina, agora eu já sei como faz, né? Adrenalina baixa, o cortisol entra tudo ali em equilíbrio e tudo certo. Tudo caminho. Podemos ter alguns sintomas, então assim, a gente tá um pouco estressado, a gente pode ter uma insônia, muitas vezes porque tá preocupado, né? Tem uma preocupação por causa de algo que vai acontecer, ou uma situação que mudou, ou mudou algum chefe, alguma coisa nesse sentido, né? Gera algumas preocupações ali, você pode então ter essa insônia, você pode se sentir um pouco mais cansado, porque você tá ali o tempo todo pensando. O estresse cansa. Alerta, né? Fiquem Uma alerta. certa ansiedade pelo que vai acontecer, se for uma mudança, um cargo novo. Ou uma atividade nova que você tem que pensar muitas coisas. Como é que eu faço? Não sei o quê, né? Parece que a mente é tão pequenininho o cérebro que
descansou, né? Sim. E você também pode ter alguma tensão muscular. Tudo isso faz parte de assim, é algo natural Da vida. da Exato. vida, né? Não é nada assim, isso aqui não é, isso é anormal. Não. Isso faz parte, é como a vida funciona. E acho que aí a gente precisa começar a separar o que é o normal, o que movimenta, que nos organiza, né, que nos faz seguir em frente, do que começa a se tornar algo ao contrário. Né? Então, se o cortisol, né, se o estresse garante o meu metabolismo funcionando, garante um sono, garante uma porção de coisas, quando ele passa do limite, quando ele é excesso, aí os sintomas mudam. Aí vem a dor de cabeça, aí vem a insônia crônica. A irritabilidade, qualquer coisa te irrita. A gente poderia dizer, para ficar mais claro, que existem níveis, então? Até Estresse. porque as pessoas usam muito esse termo, às vezes, nossa, como eu estou estressado, como eu estou estressado. Mas às vezes esse estresse é um estresse, como a Cíntia disse, do dia a dia, e às vezes ele chega num nível, Um nível maior. mais elevado. É. E aí, quando ele começa a chegar nesse nível maior e ele fica constante, aí a gente começa a ter sintomas constantes. Esse estresse acaba indo para um Indo estresse numa- crônico, né? Isso. Então, assim, eu tenho crises de ansiedade. Sim, não, Com frequência, mais frequência. isso afeta a minha produtividade. Então, eu já não consigo entregar o que eu entregaria ali no meu dia a dia. Mesmo ficando depois do horário, quer dizer, Uhum. você não consegue desenvolver mais as atividades, né, que deveriam ser, né, Próprio Fazem entregues. parte do seu do dia a dia. trabalho. O né? próprio cansaço não é mais aquele cansaço que com o final de semana Volta tudo em ao casa normal. você, né, entra em Descansa. estado de estar bem novamente, mas é aquele cansaço constante, parece que você dorme e acorda cansado. Acho que seria isso também, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: chega no domingo e eu escuto aquela chamada do Fantástico, eu começo a ter taquicardia. Isso, já Começo a era. passar mal, começo a ter dor de cabeça. Por quê? Porque sabe que na segunda-feira de manhã vai voltar para aquele ambiente. Parece que vira a chavinha, né? É. Do acabou a parte Acabou o boa. bom. O sextou ok, Exato. o sábado ok, domingo, a hora do Fantástico começa a ter todos esses sintomas, né? Então, esse ponto aí eu acho legal que você levantou, porque é aí que a pessoa tem que perceber, uma das, né, dos sinais de alerta, que ela tem que perceber que tem alguma coisa errada. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter o nosso sustento, mas a gente tem que estar bem. Uhum. Psicologicamente, emocionalmente, né? E no trabalho também. Não adianta fazer esse sacrifício Sim. para ficar doente, né? Até que ponto que vale a pena isso? E é nítido que na sociedade que a gente vive hoje, esse estresse, esse cansaço físico, mental, o nome que a gente possa dar aí, ele é cada dia mais frequente, né? Porque é uma cobrança cada vez maior. Muito grande. E acho que aí, além de ser muito frequente, existe uma questão que, assim, ele é super valorizado. Então, a gente hoje, de uns anos para cá, né? Não é hoje, 2025. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Se agravou com a pandemia, mas assim, a gente vive numa sociedade onde o cansaço é status. Sim. Então, se Isso eu é super trabalhei, valorizado, né? trabalhei muito, nossa, tô cansado, fiquei na empresa até 10 da Nossa, noite. você é muito competente. Nossa, você é Você viu muitas maravilhosa. reuniões hoje. Nossa, não tive nem tempo de almoçar. Pois é. Isso é demais, né? Isso Entendeu? acontece muito. Nossa, precisei voltar para a empresa no fim de semana, eu levei o computador para casa e aí passei o sábado trabalhando. Você é incrível. Nossa, você é maravilhoso. Só que qual é o custo disso para a vida Então, pessoal? Exato. Qual é o custo disso para sua vida familiar? Qual é o custo disso para o seu corpo? É, porque falta equilíbrio aí, né? De novo, Sim. né? Porque você está dedicando mais tempo para o seu trabalho, que na verdade não está sendo produtivo, porque se fosse produtivo, 6 da tarde você fecharia o seu notebook até logo, até segunda, Isso. né? Mas você não pode, né? Mas você Porque não tem pode. uma cobrança por trás disso. Você tem prazo para cumprir. Você Metas, tem. às vezes absurdas. Exato. Por isso que também
eu acho, né? Acho não, tem vários estudos sobre isso, que as próprias organizações, as empresas, elas precisam mudar a forma dessa cobrança do trabalho. Precisa ter, dentro da própria empresa, né, das organizações, formas de ajudar o funcionário na saúde mental, para que ele possa produzir o que a empresa espera dele. Não ele ficar sábado e domingo lá, mas dentro do horário, ter, né, sei lá, para 1 hora antes de começar. Tem algumas empresas que já fazem isso. Tem lá um relaxamento, na hora do almoço, tem um lugar gostoso para você, né, depois do almoço ficar lá 15 minutos. Tem Fazer algumas pausas. pausas no trabalho e que naquele minuto que você está pausado mesmo, você não pense na sua planilha, no seu relatório. Isso é um ponto, acho que bem importante, né? Porque às vezes a gente tá pausado, mas a gente tá aqui, ó, respondendo o chefe no final de semana, respondendo o colega de trabalho. Você não está pausado. Eu não sei se com certeza acontece. Nas sessões, quando a gente está dentro do consultório, a pessoa fala assim, dá licença só um minutinho. É meu chefe. Exatamente. Eu preciso responder. Eu preciso responder. Precisa Como se a que custo, pessoa né? fosse morresse, né? Esperasse 1 hora para responder ou para o outro lado para receber a resposta. Então as pessoas vão entrando nesse, sei lá, nessa coisa ruim e nem percebem que elas vão fazendo assim até o fundo do poço. Acho que isso tem uma ligação muito grande também com, até nós falamos no podcast sobre ansiedade, dessa sociedade, além de ser a sociedade do cansaço, de ser a sociedade do imediatismo. Sim. Também. Né? Você precisa dar conta naquele momento. Eu não posso esperar a segunda-feira para responder ao meu chefe, porque o que ele vai pensar? E acho que isso é uma questão que fica ligada ao estresse, fica ligado ao exagero, né, do comportamento corporativo, porque assim, eu tô sempre preocupado com o que o outro vai pensar de mim, como o outro vai julgar o que eu estou fazendo. E com o que o meu colega está fazendo. Então, se eu sou parceira de trabalho da Cíntia, nossa, mas e se ela responder? Nosso chefe vai achar que ela tá mais preocupada do que eu. Sim. Sempre Essa se coloca competição. e na comparação, né? Exato. Eu fico o tempo todo me comparando e pensando o que o outro pensa de mim, né? Então, só que quando eu me comparo e penso o que o outro pensa de mim, eu tô me julgando. E esse julgamento que eu faço de mim, que às vezes eu projeto no outro, né? Porque eu não entendo isso como falar de mim, é uma forma que eu tenho de recuperar situações dentro de mim, de ser reconhecido, né? De ser valorizado, de buscar isso. E na terapia, né, quando a gente chega lá no consultório, uma das grandes questões é essa. De quem que a gente espera esse reconhecimento? Por que ele é tão importante? O que significa ser reconhecido pelo outro? Quando no processo analítico as pessoas começam a refletir sobre isso, e aqui vai ficar um convite para quem está assistindo, assim, pensem nisso. Por que eu estou agindo, né, ultrapassando o meu limite, esperando que o outro veja o que eu estou fazendo? E acho que essa palavra que você usou agora, do limite, é uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje, né? Como sociedade, de maneira geral. E principalmente quando a gente pensa no mundo corporativo, que é o nosso foco de hoje. Porque eu também, a gente vê muito, mas o meu chefe... a gente tá usando o exemplo do chefe aqui, porque acho que é o que fica mais claro, mais né? fácil. Então, mas o meu chefe me manda mensagem de final de semana. Ok, mas qual é o limite que você tem colocado para que o seu chefe tome essa atitude? Sim. Porque se você continua respondendo as mensagens de final de semana, Exato. ele entende que tudo bem. E por que você é vai difícil responder, para você né? colocar esse limite de fechar o notebook às 18 horas? E por que é tão difícil dizer não? Exato. Né? E por que é tão difícil você fechar o note às 6 da tarde e ir para casa Curtir a sua família ou o seu cachorro, ou sei lá o que você queira fazer, aí você vai para uma academia, aí você vai, né? Por
que a gente precisa estar sempre conectado na expectativa do outro? Mas as pessoas, elas fecham o computador. Aí elas têm no celular. Sim. Aí elas Então, ficam no celular. isso daí E eu aí falo, tem o reloginho. Ou tem o O tal do reloginho. reloginho que fica falando com o Aí, outro. ó. Ou se ela não tem o reloginho, se não tá no celular, ela fica o tempo todo pensando naquilo. Porque- Porque também não desliga. E aí acaba sendo o quê? Um cansaço psíquico, mental. Sim. E cansa do mesmo jeito. Sim. E é Trava. nítido que muitas vezes o cansaço mental, ele é muito mais difícil de se lidar e muito mais cansativo do que o próprio cansaço físico, né? Porque o cansaço físico, com uma boa noite de sono, Você se você recupera. O cansaço mental, não, porque mesmo quando você está dormindo, Você tá cansado. exatamente, a sua mente não Não desliga. para. E aí acho que é bem importante, né, pra gente voltar, a gente não se perder no tema, Sim, né? É essa questão. Quando a gente ultrapassa o limite muitas vezes, isso se torna crônico. Do estresse crônico, a gente corre o risco do fundo do poço, que aí a gente chega num quadro de burnout. Que é diferente do estresse no sentido da intensidade. É uma situação ligada ao trabalho, é uma situação ligada ao estresse do cotidiano dentro do mundo corporativo, dentro do seu ambiente de trabalho. E ele, durante muito tempo, não foi visto. Foi dando sinais, né? Porque o nosso corpo, ele dá sinais, né? Então, você tem, ó, o estresse normal. Desse estresse normal, né? Se você não cuida, Cronifica. vai cronificar, porque você tá lá, né, depois tendo constantemente e acha que aquilo tá tudo ok, vira crônico. E aí, são várias vezes, né? O tempo todo, né? Até que, como você falou, vai chegar lá no fundo do poço, que a gente vai chamar do E aí, a hora que chega no, burnout. e aí, a hora que chega no fundo do poço, o corpo e a mente travam. De um jeito assim, muitas pessoas vão parar no hospital, porque simplesmente Apaga. apaga. Desliga, né? Desliga mesmo. e lembrando que, acho que é importante a gente deixar claro que o burnout, o estresse, ele acontece em inúmeras situações da nossa vida. A gente pode estar estressado no trabalho, estressado por conta de um relacionamento, de maneiras muito distintas. O burnout, não. O burnout, ele é específico do trabalho, né? Ele é considerado uma doença laboral. Exatamente. Então, acho que isso é importante deixar claro também, porque às vezes as pessoas usam o termo de maneira pra falar errada. que tá, mas não é bem assim. Pode ser que esteja muito estressado e que seja Sim. por outras questões, né? Muitos banalizam, né, o termo. Hoje em Sim. dia a gente escuta muito. Ah, tô com burnout, tô com... Não, gente, se você tivesse com burnout, você tava lá dentro de um hospital, internadinho, que você desligou. Sim. Né? Você pode estar com um estresse crônico, quase num burnout. E aí, quando você sai do hospital, você sai com muitas recomendações. Porque a primeira, diminuir a carga de trabalho. Muitas vezes até o afastamento, né? Por um Dependendo da afastamento, situação, porque o hoje- afastamento. Porque hoje tem Tem uma lei, né, o pra isso. CID, né? que Exato. era- Se a gente for pegar o histórico, né, do burnout, ele começou a ser falado sobre isso, não no Brasil, mas fora, né, no exterior, em meados de 1974, nomeado como um esgotamento típico de profissões e profissões específicas. Profissões da área da saúde, da educação e do cuidado. Aí no Brasil, ele foi chamado de doença do trabalho em 1999, só que só no último DSM, que foi o DSM-5, aí sim ele foi considerado não como um transtorno psíquico, um transtorno psicológico, mas como uma condição relacionada ao estresse no mundo do trabalho. E aí você pode se afastar. Exato, Por isso que você pode se afastar hoje. exatamente. e esse afastamento, ele acontece, aí é sopa de letrinha, né? O DSM é o Código da Saúde Mental. O afastamento é feito pelo CID, que é o Código, né, das doenças todas. É Código Internacional de Doenças. E aí, tanto faz.
Para cada vez que você vai ao hospital ou ao médico, você tem uma gripe, tem um CID para gripe. Exato. Para tudo que a gente faz ligado à saúde, tem um tal de um CID. O CID já está na versão 11. Então, a gente já está, o mundo todo, no CID 11. O CID 11 trouxe o burnout como uma doença. A Organização Mundial da Saúde fala, né, que é uma síndrome de esgotamento profissional Isso, resultante de um estresse crônico. isso. É isso. Entendeu? Isso é o que está escrito lá no CID. Aí tem lá uma coleção de sintomas, porque eles são descritivos, e assim eles fazem o diagnóstico. E aí a pessoa é diagnosticada com burnout e pode ser afastada do trabalho ou diminuir a carga, mas na sequência disso vem sempre um pedido médico de atividade física, terapia, Em alguns casos, Cuidados com a lazer, alimentação. cuidados com a alimentação. E O autocuidado, né? E o remédio também, E muitas vezes. a medicação, que quando você chega no extremo, ela é necessária. Sim. Porque se o seu cérebro desligou, Deu pane deu um total. pane, você precisa reestruturar isso. Então, a gente pode ver o burnout do lado médico, que é esse, mas a psicanálise vai lidar com essa situação do estresse crônico, da ansiedade, do burnout, não como um médico. Não é sintomático. não é pelo diagnóstico ou pelo nome que ele recebe, Isso. Mas é pelo tamanho da dor que a pessoa está sentindo naquele momento. O tamanho da angústia, o tamanho da ansiedade. né? E de onde vem esse Mas resultado aí, que é esse estresse, né? De novo lá, né? Que a gente também falou das outras vezes. A pessoa, né? Ela precisa entender isso que está acontecendo com ela, que ela chegou no limite do limite e precisa tomar uma atitude. Precisa tomar, né? Ter ações para ela voltar para a vida, vamos falar assim, né? Para a vida profissional, né? E não só para a vida Não, profissional, não, para a mas- vida Sim, mesmo. sim, mas né? aí ela precisa entender que ela, de fato, precisa se conhecer. Ela precisa entender qual é o meu limite. Ela precisa entender que, que a vida não é só o trabalho. Né? Que ela tem coisas além do trabalho. Que eu não preciso agradar todo Que eu não mundo. preciso agradar todo mundo. Que eu Então, tenho que me agradar primeiro, para depois agradar quem eu quiser. tem que me respeitar. Eu acho que é o principal, né? Mas Não é? muitos só vão chegar assim, No né? fundo, É a hora que chega no fundo Então, do e poço, mesmo no assim, a burnout. pessoa... E mesmo assim, muitas vezes acha assim, é só eu tirar férias. Isso que eu ia falar. Só Então, que ela, só tirar as férias ali não vai resolver. Não, ela tem que... É como se fosse uma dependência, né? Então, ela tem que voltar à vida e tem que entender que ela precisa da terapia. Mas esse também é outro passo. E até para entender, né, por que esse, vamos chamar de excesso de trabalho, essa Que dificuldade de esconde pôr isso, limites, o que tem por trás de tudo isso? Porque sempre tem algo por trás. Então, eu trabalho 15 horas por dia, por quê? Porque eu preciso do dinheiro, mas será que é só por causa do dinheiro? Ou porque eu não suporto a angústia de ficar na minha casa, porque não é um ambiente agradável, então no trabalho acaba sendo mais fácil. O que realmente esconde esse excesso? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, que falta é essa? E, assim, essa falta, ela é importante, a gente precisa entender que ela existe. Falta é Mas isso que desejo. eu tô querendo dizer, a né? pessoa que tá com a burnout, ela precisa entender Sim, que ela precisa investigar o que é que está acontecendo lá. Porque é ela precisa de inconsciente ajuda. mesmo, ela não está entendendo o que está acontecendo. Não, imagina, que nem a Cintia falou, vou tirar férias e volta tudo bem. Não. Até porque, se ela não entender exatamente de onde vem todas essas questões, ela, claro, vai fazer o tratamento médico, vai tomar a medicação, vai melhorar, vai para atividade física, mas a probabilidade dela recaída, né? ter uma recaída, seja no próprio burnout ou daí numa depressão, numa ansiedade mais profunda, isso é muito provável que aconteça. Porque ela não cuidou da causa, ela cuidou só da consequência. E daí é o grande diferencial da psicanálise, que a gente vai entender justamente qual é a causa de tudo isso.
Muitas vezes essa pessoa está repetindo só os padrões, né? Sim. Tudo inconsciente, né? Coisas que muito aprendeu difícil. ali no ambiente familiar. De repente, essa pessoa passou uma vida inteira sendo cobrada ali pelos pais. Eu tô falando isso porque são coisas que a gente vê dentro do consultório, né? Sim. Que chega pra gente, a pessoa lá, eu tô com um monte de problema no meu trabalho, mas na verdade a vida dessa pessoa sempre foi uma cobrança. Sempre tinha que ser tudo perfeito, eu preciso ser a pessoa perfeita, eu não posso fazer errado, eu tenho que fazer tudo certo. Ou Eu não meu posso pai mostrar trabalhava vezes. muito e dizia que você não vai ser ninguém na vida se você não fizer. trabalhar. Né? E daí eu viro um workaholic, que a gente usa esse termo muito hoje, né? Ou primeiro o trabalho, depois o lazer. Que quando é Primeiro a criança... obrigação, Exato. depois a brincadeira. Exatamente. Essas E a gente frases traz isso pra criação dos filhos, né? Sim. que a gente escutou dos pais, que às vezes, né, a gente fala para os filhos, eu acho que agora a gente não fala mais porque a gente está prestando atenção, né? São coisas que ficam dentro da gente. Viram verdades, né? E viram verdades. E aí você nem percebe que você tá nessa maratona, né? De eu preciso ter sucesso, eu preciso fazer, eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Pra quê? E é uma busca incessante, porque sempre que você sobe um degrau, você quer não tá outro. satisfeito e você quer subir mais um pouco. Porque aí a pessoa, ela é promovida, ela tem um aumento de salário. Nossa, mas então eu preciso entrar mais cedo para entregar isso. Porque imagina, né? Eu fui Exato. promovida. Como eu vou chegar atrasada? Ou eu preciso ficar até mais tarde, porque eu fui promovida. Então, assim. Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que dar o exemplo. Isso É como bem se antigo, fosse, né? Tem que dar o como se exemplo. fosse uma culpa mesmo, né? Eu tenho que fazer, porque imagina eu não fazer. É o merecimento, né? Eu só mereci ser promovida porque eu fiquei até mais tarde. Não é porque eu sou competente, eu sou capaz, boa no que eu enfim, faço. né? Mas não, é pelos excessos que eu fiz que eu fui promovida. Então eu tenho que fazer outros excessos para manter a promoção e, quem sabe, ser promovida novamente. Então, essa produtividade extrema, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente vê que cai nesse lugar de reconhecimento, né? Que eu estou buscando a valorização, que eu estou buscando agradar alguém. Né? Então, eu fico nessa produtividade. Que a gente fala muito na psicanálise, né? O nosso superego, esse juiz interno que, se você não fizer isso, ou se você fizer isso, aí eu me sinto culpada. Né? Precisa ser tudo isso trabalhado, precisa ser flexibilizado, só que a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente vai para uma terapia, e aqui falando de uma terapia psicanalítica, porque a gente não está cuidando de comportamento, né? De sintoma, propriamente. A gente está olhando lá atrás, né? Aí tem que ser uma análise, né? E aqui, gente, só um adendo. Ninguém está fazendo nenhuma crítica a outros tipos, né? Cada um Se livre e se identifica identifica. Com o seu. Esse Mas é o nosso. a gente está falando aqui que essa Ninguém questão acredita, inconsciente é a psicanálise que olha. Não existe outra linha que olha isso, né? Inconsciente. E tem essa questão, né, assim, a psicanálise, ela vai buscar a causa, né, que a gente fala, ela vai atrás do inconsciente e tudo, mas a psicanálise vai permitir que você saiba quem você é. E aí eu volto na questão do limite. Qual é o meu limite? Até onde eu suporto? Eu tô querendo agradar quem? Por que eu tô nessa insanidade de ficar trabalhando 15, 16 horas por dia, chego em casa, não como direito, não faço isso, não faço aquilo, aí vou lá no médico, aí tomo o remédio porque eu preciso tomar o remédio, aí o meu peso fica inadequado, aí eu vou lá, tomo o remédio porque eu preciso emagrecer, aí eu vou lá... Né? Assim, o que eu tô buscando de fato? De quem é essa aprovação? E aí tem uma outra coisa, assim, a gente tem uma necessidade humana de pertencer a um grupo. Se o grupo onde eu estou inserido, que é o mundo corporativo, funciona nesse registro do excesso, e eu preciso pertencer a este grupo, eu preciso me sentir parte dele, eu não posso ir contra. Porque causa um desconforto para todo mundo. Porque o que os outros que estão fazendo isso vão pensar. E aí, assim, a questão do burnout,
além de ser uma questão de saúde, né, de saúde mental e neurológica e, sei lá, do jeito que a gente pode aqui pensar, da medicina, isso, aquilo, é também uma questão social. E que você Social. acaba Sim. Inserido num determinado grupo. Porque esta doideira que a gente faz com o trabalho, se a gente for, de repente, para um outro tipo de sociedade, Então, mas aí também. Então, aí Não por isso cabe. que precisa ir para psicanálise. sim, Para para você entender. Entender. inclusive, por que você tem que estar nesse mundo corporativo? Porque existem várias formas de trabalho. Você não precisa ficar lá se chicoteando, né, autoflagelo para mostrar alguma coisa para alguém. Eu acho que é importante, né, quando a gente vai pra terapia, a pessoa vai chegar, né, e até chegar nesse lugar que não vai chegar da noite pro dia, né, Não. lógico. Que Terapia fique claro. não Que é fique claro. miojo, viu, Não é, gente? não é. Mas assim, muitas vezes você vai trabalhar com a pessoa ali a identidade, né? Como é que ela se identifica, a relação dela com o trabalho, porque é para ser algo que te gere prazer, né? Porque, vamos lá, ninguém vai trabalhar? Não, porque todo mundo vai pagar as contas e não sei o quê. Mas como você falou, Cris, existem várias formas, mas como eu enxergo o trabalho, né? Se eu cresci num ambiente que só tem que trabalhar, que é assim, que faz isso e depois tem lazer e tal, eu vou criando uma certa aversão a algumas coisas. Então tem que desconstruir tudo para reconstruir um de trabalho novo. lento, né? Mas, infelizmente, muitos chegam ao fundo do poço para poder enxergar alguma coisa diferente para a sua vida, né? E acho que hoje a gente pode pensar que é algo com que a gente precisa lidar de uma maneira, assim, urgente, né? O Brasil hoje ele é considerado, algumas pesquisas mostram que ele é o segundo país no mundo com maior casos de burnout. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos. Então, assim, que busca incessante é essa? E principalmente, aí a gente pode falar de algumas áreas em específico. Não apenas no mundo corporativo, que é a empresa, a fábrica, não. Mas principalmente, a maioria dos casos de burnout estão relacionados com profissões como professores e área da educação, médicos, principalmente pandemia e pós-pandemia, e as áreas de cuidado, como assistente social. Então, acho que é muito relacionado também ao lidar com pessoas, ao cuidar de pessoas, né? Sabe outra coisa que eu reparo, assim, né, nessas pesquisas que eu andei lendo? E normalmente são cargos mais para cima que sofrem Uma pressão maior. uma pressão maior e que desenvolvem isso, porque ela deixa a família dela em casa, meio que abandonada, né? Porque a pessoa só vai para dormir, né? Tem muita gente que até dorme nos escritórios para voltar para o trabalho. Então, né, é mais os cargos mais elevados das empresas, né? Das empresas, sim, mas em das outras, não. em outras áreas não, porque, por exemplo, os professores Sim, mas não entrariam nesse nicho, mas né? em relação aos professores, né, Mara, que eu sei que você é grande professora, ainda você faz o seu trabalho lá e leva para casa. Isso também é meio estranho, né? Se a gente for falar da área da educação, acho que tem outras coisas que envolvem também, né? Porque a gente não sofre, falando da área da educação, a gente não sofre a pressão, por exemplo, do mundo corporativo, do ter que cumprir metas, mas a gente sofre outras pressões. Tem pressão de pai, tem pressão de coordenação, né? Exato. De E que eu acho que é igualzinho a do mundo corporativo. que são cobranças para resultados, para metas, para Como na área médica. Entendeu? Como na área médica, você está E lidando falta com a de vida de uma respeito pelo pessoa. profissional, como tem Falta nas de indústrias, valorização, né? tem também no professor, o aluno te enfrentar. Sim. E tem também, por exemplo, os professores, os médicos, os assistentes sociais e o pessoal da área da segurança. Também. Então, né, a gente tem um grupo que cuida da segurança, Os policiais mesmo. né, os policiais, né, bombeiros, que são pessoas extremamente capacitadas para aquele serviço e que vivem em um estresse constante, não só pela exigência do trabalho, mas pela própria atividade de risco. Você nunca Vive sabe em se você vai estado de voltar para alerta, casa. né? Eles vivem em estado de o tempo alerta. todo.
Precisaria ter um E cuidado quem cuida melhor disso? com essas pessoas. Né? Quem está cuidando dessas E eu pessoas? quero trazer um adendo, né? né? Que já que a gente abriu, né? Mas em âmbitos espirituais, muitos líderes também sofrem estresse Sim. e burnout, porque Tem a tem cobrança. toda a uma cobrança, tem sim. a vida dele e atende muita gente. Então, eles também sofrem. Né? Então, lógico, né? A gente está aqui falando do burnout e a classificação é profissional, mas engloba Mas entra todas, como uma questão profissional. porque né? né, tem toda uma organização. Então, esses líderes religiosos também sofrem. É a pressão. É a social. pressão. A de pressão novo, o né? tempo todo, né? Que alguém está esperando algum resultado de você e você esperando muito mais resultado de triplo. você. E você espera de você E e que o outro precisa reconheça. responder à expectativa do outro, que o outro reconheça e que Não só fale reconheça, não só né? reconheça, que fale para você e para todos. todos o quanto A sua a sua ação é valorizada. a sua sociedade ali, para o seu grupo. Isso. É difícil. A terapia, né, lida exatamente com isso. Né? A psicanálise tem essa questão. Né? A gente dá muito menos respostas para o paciente e trabalha muito mais os questionamentos para que ele encontre esse caminho, para que ele busque esse equilíbrio e esse entendimento. Porque o caminho é individual. Né? Porque o caminho é individual, porque o caminho pertence a cada um. E o convite, né, vou repetir de novo, é que a gente preste atenção aos sinais antes de apagar. Acho que a gente podia É. até, antes de ir para finalização, falar um pouquinho desses sinais de uma maneira mais ilustrativa. Acho que fica mais fácil para as pessoas. É claro que isso é muito fácil de encontrar hoje na internet, mas a gente também encontra muita coisa banalizada. Assim, sem Né? dúvida nenhuma. Então, acho que já que estamos falando sobre estresse, sobre burnout, acho que falar alguns sintomas, Ok. algumas percepções que a própria pessoa pode ter de si mesma para não esperar chegar nesse fundo do poço. Então, eu tô tendo algumas percepções, eu acho que eu já vou buscar ajuda. Acho que é interessante. Eu acho que tem duas que são alertas básicos. O primeiro é o sono. Se o teu sono não está de qualidade ou ele está alterado de alguma forma, Ou eu só quero dormir muitas vezes, então, né? alterado de qualquer forma, porque assim, eu posso ter uma insônia e não dormir, ou eu posso ter um estado de fuga de dormir, e aí eu não consigo sair da cama. Aí eu não consigo cumprir horário, aí o negócio vai escalando numa proporção muito difícil. Então, assim, o sono é o primeiro lugar. E a questão da alimentação, que é o outro lugar que a gente identifica muito rápido que tem algo que não tá bom. Assim, nossa, tô com mais fome, porque não é fome de comida, né? Essas fomes são fomes... Fome de besteira, né? É. Consumindo mais açúcar. Isso, Mais ou mais jujuba. jujuba, mais amendoim, sei lá. Então, a minha alimentação, eu começo a prestar atenção que ela alterou. E você sabe outra coisa também que eu observo? É o humor. Sim, as alterações. Alteração de humor e também as pessoas vão ficando muito raivosas. Tudo irrita. É uma Tudo explode. irritabilidade extrema, Isso. né? E Irritabilidade sintomas físicos também, né? Coisas, às vezes, banais do dia a dia. Banais porque tem uma dor de cabeça. Às vezes a gente fala, é só uma dorzinha de cabeça. Mas dores de cabeça frequente, enjoo, dor de estômago, todos esses podem ser sinais também de que algo não está indo como deveria. E na alimentação, às vezes também você pode ter uma falta de apetite. Sim. Né? Se você é uma pessoa que sempre fez as suas refeições, né, de forma regular, né, e de repente você fala, ai, Hoje não quero. não quero, não sei o que, não vou comer. São sempre os extremos, né? É, Então, assim, isolamento também. Isolamento Porque você também. vive lá numa pressão. Aí você quer uma. Aí você Só fica que você não dentro de consegue mais, casa, né? Põe lá, só fica lá horas e horas e horas em séries, por exemplo. Eu não tô falando que não possa assistir, mas. são todas. Ou então a gente fica lá no celular, assim, É. Fazendo nada. Mas assim, você não quer esse contato, né? Principalmente O único quando é contato uma você tem pessoa, do trabalho. principalmente quando é uma pessoa que gosta do convívio social. É. Então gosta
de sair com os amigos, tomar um café, ir num churrasco, e de uma hora para outra Se fecha. recusa os convites. Ai, tô muito cansado para isso. Um final de semana, ok, mas daí são 2, são 3. E isso vai virando ali um ciclo que se repete. E também seria um ponto para se analisar. Analisar, né? Pra olhar. Então, é por isso que é essa coisa assim, quanto mais a gente consegue se observar, quanto mais a gente consegue entender as nossas mudanças, mais a gente vai ter a chance de buscar ajuda antes Sim. de parar no hospital. Tem Isso é importante. um ponto que eu lembrei também, que acho que a gente vê muito isso no consultório, principalmente quando o paciente chega com essa demanda, que é aquele sentimento de incapacidade e de inutilidade. Por mais que ele fique 15 horas no trabalho, por mais que ele entregue todas as demandas na data prevista, por mais que ele se esforce, por mais, eu não sou capaz, eu não tô dando conta. Isso também é um porque ele fica pensamento. esperando o reconhecimento que pra ele não tá chegando. Ele acha Exato. que não tá chegando. Mas também é um ponto para Sim, deve alerta, ser, né? É. E, assim, Tem que se gente, observar. Né? a gente pode buscar ajuda a qualquer momento. A qualquer momento. Não precisa esperar chegar lá no hospital. E para Né? alguém dizer, Né, olha, Cíntia? vá E para falar, vai pra terapia. terapia. Vai pra Não, terapia, não. É, mas se chegar nesse ponto, Vá vá pra pra terapia. Isso, É. sem dúvida nenhuma. Mas assim, se eu observo, eu acho muito rápido que os meus pontos de estresse estão cronificando. É fácil perceber. Mas eu não quando percebo. você tá envolvido no ai, precisa acordar, precisa acordar, não. Assim, nesse Precisa piloto alguém- automático, não. É, precisa alguém tipo te dar aquela, assim, Mas tem alguns que são mais fáceis e que as próprias pessoas que estão ao seu redor. redor percebem. Então, Isso. Avisa esteja o atento. coleguinha. Exatamente. E as empresas também, né? Que hoje também tá bastante um movimento bem grande. E eu sei né, que você, de tratar a saúde mental dentro da própria empresa agora. As Tem muita empresas têm coisa. colocado, né? Benefícios para os Benefícios. funcionários, a academia, dentro de algumas empresas tem um Sim. espaço, né? De academia, de atividade Tem física. desconto e Tem desconto, tem aquele de Gympass. Algumas empresas têm ajuda de custo para Pra terapia. Então, Então, eu precisa acho que isso cuidar, é né? importante. A gente vive essa sociedade, Sim. né? E isso é uma coisa histórica, né? Vem lá do neoliberalismo. Ó, gente, como eu tô chique, viu? Isso é história. Mas e isso não vai mudar, assim. A gente sabe que Infelizmente. mudar as coisas são gerações, né? Então, que pode ser que tenha uma mudança, a gente espera, mas a gente não gente vai não estar vai aqui para ver isso aí. Se a gente conseguir salvar Se algumas pessoas já aí do, tá bom, do né? estresse, já tá bom, né? Enxergarem o que acontece com elas. Inclusive, você falou sobre isso de gerações, né? Só um adendo, sem entrar bem de forma superficial. Existem até alguns estudos que atualmente usam um outro nome, eu não vou me recordar agora, mas que é um filho do burnout, que ele é para adolescentes. Então, é um estresse crônico nessa geração. Escolar. Exatamente, principalmente nos anos finais, ali no ensino médio, pré-vestibular. Porque eles também entram no estresse muito intenso, com cobranças muito intensas, e alguns chegam aí a vamos chamar de estopim, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem algumas pesquisas recentes que trazem isso também. Então, realmente não vai mudar do dia Não. para noite. Porque com 17 anos eles precisam decidir o que eles vão fazer na vida, né, Ah, gente? mas eu quando Aí é outra tinha. história, né? Aí vem aquela conversa. Mas eu, quando tinha Tinha. 17 anos, decidi. eu decidi. Entendeu? Então, porque você decidiu, Todo eles mundo têm tem que decidir. Exato. Mas, né, e eu tô aqui, tô inteira, né? Assim, quantos anos de terapia pra eu estar aqui? Inteira, Quantas, né? Inteira, quase inteira, né? Porque, Quantas Não, e pessoas que busca- não mudaram no meio do caminho porque Isso. viram que não era aquilo que queriam pra Entendeu? vida delas e tá tudo bem. E é aquilo que você falou, né, Rê? Algumas pessoas, elas vão aguentar um nível maior de pressão. E outras não. Então, assim, você pode aguentar uma coisa que pra mim, eu falo assim, gente, Não dá, não dou jamais. conta disso. E coisas que eu aguento, que pra Cristina, eu falo, não,
tem Ou como. pra você. Não dá. E É também assim, tem é o respeitar contrário, o que né? cada um é de um jeito, de uma forma, aguenta as coisas até um limite. E também tem o contrário, né? Nossa, ela só trabalha 3 horas por dia. Ah, também, Não né? é? De novo, é a cobrança da sociedade, né? Não é que tá trabalhando só 3 horas Por dia aqui, me conte. Que eu não tô entendendo. Mas se tivesse, também, se não Mas aí tivesse haveria um trabalhando, julgamento, É, né? mas aí a reação é exatamente essa, Não é? né? Nossa, Assim, como você tá falando de quem? consegue? Quem é que tá... É. Aqui, não, aqui todo mundo trabalha muito. O dia inteiro. Então, mesmo Estamos aqui nós... trabalhando. Exato. Exatamente. Mesmo nós, que com todo o conhecimento, né, que estamos no consultório, de vez em quando a gente se pega nesse lugar, Sim. entendeu? De vez em quando a gente, né, a gente ouve umas coisas e fala assim, né, não é possível. Às vezes É, eu falo na minha terapia, gente, eu capotei de novo nesse lugar. como Mas é o pode mesmo isso? lugar. Mas você volta mais rápido. Eu já tinha Mas resolvido assim, essa sim, mas conversa. entende o que aconteceu. Exato. Opa. Então, Por mas isso nós me somos pegou de psicanalistas e temos Não, isso. mas a gente é ser humano, né? É, Claro, mas agora imagina a pessoa Que não que não conhece. olha nada. Então, é pior. precisa olhar, né? Esses dias, só um exemplo, um pacientinho meu falou assim pra mim, pacientinho porque é criança, né? Ele falou assim pra mim, você faz terapia? Mas eu faço terapia com você. Você tá cuidando de mim? Por que você precisa de alguém pra cuidar de você? Eu sou ser humano, então por isso façam terapia pra não se julgar e não julgar o coleguinha. Isso, que é importante. E ajuda o coleguinha, né? Quando você faz terapia, você ajuda as pessoas que estão à sua volta. Com certeza. É, a gente vai buscando, né, viver melhor. Exato. E isso traz uma condição de vida onde a gente pode viver o lazer, onde a gente pode se permitir ficar triste em algum momento, a gente pode ficar super feliz. Aí vai ter o dia que a gente vai querer ficar dormindinho um pouco mais porque a gente tá mais cansado, Tá e a tudo gente bem. entende que precisa descansar. Aí tem outro dia que você vai trabalhar como se não houvesse amanhã. Porque isso faz parte. Mas né? tem um equilíbrio, Isso né? que eu ia falar, tudo precisa do equilíbrio. Não é só trabalho, não é só família, não é só terapia, Não é não é só academia. A vida precisa ter um equilíbrio, né? E Vários. você falou uma palavra bem interessante, entender. Isso. Entender o que você está ali passando naquele momento. Às vezes você está numa situação mais delicada, que às vezes você precisa fazer uma pausa. Sim. Às vezes você está numa situação que precisa, né, trabalhar um pouco mais, você precisa resolver alguma coisa. E tudo bem também. E tudo bem, mas entender essas nossas estações, essas Sim. nossas fases, né? Se Isso é respeitar, importante. né? Né? Se eu preciso de descanso, eu preciso de descanso. Não adianta eu querer ficar até mais tarde, se hoje eu preciso dormir mais cedo. E é muito na análise que a gente consegue encontrar essas respostas, né? Então, por isso, fica o convite para assistirem o nosso podcast Ó. passado, do Quebrando Ah, Tabus. Sim. Porque ainda existem muitos tabus a respeito de fazer terapia, né? Então, eu não preciso. Todos nós precisamos e devemos fazer. Nesse caso aqui, né, de estresse, para ressignificar talvez o que é o trabalho para cada um. cada um. Né? Para descobrir, né, a essência da vida mesmo, né? Porque uma pessoa que chega nesse ponto, ela O que ela é tá um robô, ela buscando. não tá vivendo, né? Então, tá um pouco mais assim na essência mesmo, né? Entender quem eu sou, para onde eu quero ir, mas tudo nesse equilíbrio. Aproveitando a vida, que é curta, né? É verdade. Então, né, se olhem, se cuidem, se alimentem direito, façam exercício, mas façam terapia. De preferência psicanalítica. Se percebam, se Percebam, E se se respeitem. conheçam. Né? Os seus próprios limites. Tá tudo bem dizer não. E aí eu vou deixar aqui, assim, acho que a gente já está encerrando, né? Que é assim, de tudo isso, essa busca do equilíbrio, entender o seu limite, entender tudo isso, é assim, se aceitem. A gente não precisa ser o que o outro quer que a gente seja. A gente pode ser o que a gente é. Exato. A gente deve ser o que a gente é. Sim. né? Mesmo que em alguns momentos isso cause uma certa estranheza para um determinado ambiente. Então, aí de novo a Mas, terapia, porque você né? vai ter que enfrentar, né,
Muitas coisas internalizadas lá de trás. Tudo volta pra Você- terapia. Não, você precisa descobrir quem é você. Exato. E pra onde você vai. E acho que Você fica quer. uma reflexão também desse excesso que a gente falou, né? Que todo excesso esconde uma falta. Para as pessoas pensarem, independente de estarem em terapia já ou não, de decidirem a busca pela terapia ou não, mas que falta é essa que cada um de nós, porque nós também temos, todos nós, Sim. que falta é essa que a gente tem e que a gente tem buscado, talvez, nesse trabalho excessivo, nessa necessidade de valorização, enfim. O que é exatamente isso? Do que estamos falando? E aí eu continuo insistindo. Vamos aceitar que temos faltas. Sim, Vamos aceitar que não somos perfeitos. Vamos aceitar que um dia o meu 100% é desse tamaninho, no outro dia o meu 100% é desse tamaninho. Porque todos os dias que eu acordo e me disponho a realizar algo, eu vou dar o meu 100%. Eu acho que ninguém acorda falando assim, vou fazer tudo de qualquer jeito, né? Acho que é Acho que difícil, né? As pessoas, acho que elas acordam, né? Olhando pra gente, né? Que a gente se conhece aqui. Eu vou fazer o melhor que eu posso. mesmo que. E o melhor muitas vezes não vai ser 100%. Não, então. Ele mas é 100%. Ele é 100%. Mas Sim, é o teu melhor. No dia, Exato. o meu 100%, se botar num gráfico, né, o meu 100% de hoje, ele vai até aqui. O Sim. de amanhã é assim, o outro é assim, e tá bom. Né? Então, essa coisa do 100% também é Essa cobrança essa excessiva, cobrança, gente. né? Pra quem que é o 100%? É 100% de quem? Do quê? É o meu, né? Tem De que ser o quem? meu. Tem Porque que ser o o quê? outro. Então, se é o meu, o que eu fiz até aqui, tá Tá 100%, tá 100%. muito bom. Exato. Entendeu? Se aceitem, se descubram, né? Se olhem no espelho, vejam, se vejam. A gente tem os olhos voltados para fora, mas a gente precisa olhar para dentro. É um convite, pessoal. Vamos refletir um pouco sobre esses desequilíbrios todos. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Então, assim, se cuidem, né? Pra vocês não falarem assim, para o mundo que eu quero descer. A gente, esse podcast fica como o começo de uma reflexão para todos nós, para vocês, para a gente aqui também, né? Que a gente, né, continua seguindo por aqui. E qual é o próximo? Vamos deixar o convite aqui, né, para vocês acompanharem em março, já que é o Dia Internacional da Mulher. Teremos um podcast específico para mulheres, pensando aí no mundo do trabalho novamente, mas de uma maneira muito específica para elas. Não que os homens não devam assistir, até para saber como lidar com a gente. Aliás, acho que eles Importante. têm que assistir. A Exatamente. gente espera que vocês assistam. Não, vamos Exatamente. entender um E pouquinho. essa frase assim, para aprender a lidar com a gente. Entendeu? Exatamente. É isso. Mas fica esse convite especial para as mulheres aí o mês que vem. Então é isso, pessoal. Até dia. Agora Não, gente. Hoje Esse aqui a gente tá gravando. Ah, tá. Então não é- é isso, Até, gente. até março. Até março, pessoal. É 8 mesmo. É 8 mesmo. Dia da mulher. Ó, Gente, achei na cabeça. ó, uma ideia. Me olhem com essa cara. Vem ela com essa ideia dela. Gente, A gente hoje podia tentar. A gente podia tentar fazer ao vivo. pode ser. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia. Gente, a gente não parou nenhuma vez. Não, muito E eu não bom. sei quanto tempo a gente falou, porque eu esqueci de ligar o cronômetro. Eu pus tudo e não dei o play. Não, e acho que a Depois gente... que eu dei o play, deu. Mas acho que não acabou ainda. Acabou? Não, Eu tava aqui, ó. agora eu já me soltei. Pessoal, eu Olá. adorei essa experiência. Foi Uhul! ótimo. Cíntia, muito obrigada. A próxima é você de novo, então. Yara, a gente tem que fazer Tá isso bom. também. E acho que a gente vai se preparar para o ao vivo. E mulheres, durante esse mês, mandem os questionamentos de vocês que vocês querem nos nossos saber. Instagrams ou no próprio Instagram das Surtadas, pra gente debater aí, então, Isso. no A mês de gente pode março. abrir uma caixinha, então, né? Tipo, Podemos, hein? Legal, legal. E acho, sim, que vocês podiam incentivar a gente a fazer ao vivo, né? eu acho que a Renata tá querendo fazer ao vivo, gente. Eu Vamos fazer ao vivo. Legal, acho que vai ser que é uma legal, experiência nova. Eu acho que a gente... Então, bora. Vamos lá.
Pra quem Vamos for nessa? A gente assistir, dá conta, né? A gente dá conta, pra ué. quem for assistir, só deixa de lado as gafes, as crises de riso e fica tudo bem. Os gaus e que É isso, então. Gente, até a próxima. Tchau.